Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria imensa estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na fé e crescer na vida e na carreira. Toda quinta e toda terça-feira tem sempre um conteúdo novo aqui para te ajudar neste propósito de ser um profissional católico. E o que é ser um profissional católico? O profissional católico é o homem e a mulher que tiveram um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entendem o chamado de Deus para as suas vidas de testemunhar a presença de Jesus em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente profissional, inclusive no seu ambiente de trabalho. E para conseguir de fato ser essa testemunha de Jesus, é preciso que nós consigamos ser constantes na nossa fé, crescermos na nossa vida enquanto seres humanos, enquanto pessoas, nos amando, nos conhecendo e conhecendo o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. E crescemos, nos desenvolvemos como profissionais católicos. Para isso, nós precisamos cuidar melhor da nossa carreira, investir tempo, energia e às vezes até dinheiro no desenvolvimento da nossa atuação profissional para que possamos fazer tudo com excelência, para realmente transformar, impactar o ambiente à nossa volta, assim como Jesus agia, assim como Jesus fazia em tudo. Jesus não fazia simplesmente o que era esperado, Jesus não fazia simplesmente o ordinário, Jesus fazia o extraordinário. Ah, mas isso é coisa para Jesus? Não, isso é coisa para quem é discípulo de Jesus. Porque Jesus mesmo nos disse que se o seguíssemos, seríamos, pela graça dele, pela força do Espírito Santo, capazes de fazer as obras que ele faz e fazer ainda maiores. Jesus confia em nós. Jesus nos forma para sermos suas testemunhas em todos os ambientes, em todos os lugares. E no conteúdo de hoje, de maneira particular, para contribuir com este propósito de te ajudar a ser constante na sua fé, crescer na sua vida, na sua carreira como um profissional católico, hoje eu quero falar com você sobre como ter visão espiritual nos faz ser constantes na fé. Como ter visão espiritual nos faz ser constantes na fé. E neste momento, para que realmente este conteúdo possa impactar a sua vida, transformar o seu coração, direcionar a sua atividade profissional, eu quero me esvaziar de mim mesmo e me encher da bem-aventurada Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, com ela, nela e para ela. Porque assim eu tudo farei por Jesus, com Jesus e em Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos em como ter visão espiritual nos ajuda a ser constantes na nossa fé é a realidade que muitas pessoas vivem e, consequentemente, acabam sofrendo por não entenderem o plano da salvação. Muitas vezes as pessoas sofrem por essa inconstância na fé, porque a maioria das pessoas não entendem o plano de salvação, não entendem e, consequentemente, não conseguem ter visão espiritual, ou seja, qual é o começo, o meio e o fim desta jornada, dessa história, deste plano de salvação que Deus tem para nós. Vamos pensar da seguinte maneira: a maioria das pessoas, quando elas vão fazer uma viagem, primeiro elas, de certa forma, procuram definir o destino, ou seja, para onde elas estão indo. E depois que elas definiram o destino, definiram onde elas querem chegar, aí sim elas fazem todo o planejamento para poder de fato chegar neste lugar. Concordo, é verdade que existem pessoas que às vezes querem simplesmente sair para fazer uma viagem sem rumo, só pelo prazer de viajar. Nem todos têm
essa disponibilidade, não só de tempo, mas também financeira, muitas vezes, para falar assim: não, não tenho destino, eu quero sair pelo mundo, quero viajar, só pelo prazer de viajar. Mas, segundo o que eu já ouvi de quem teve esta condição na vida, até para essas pessoas, em algum momento, isso acaba sendo cansativo, porque quando a gente não tem sentido, quando a gente não tem direção, as coisas vão perdendo a razão de ser. Imagine você ter uma vida onde parece que todos os dias são domingo, né? Então, assim, é necessário para nós, para a nossa vida humana, a ideia de destino, a ideia de objetivo, a ideia de saber para onde estamos indo. E na vida que Deus deu para cada um de nós, também é assim. Deus não nos fez por acaso. Ao contrário, Ele tem um plano para cada um de nós, e para entendermos qual é o nosso papel nessa história, nós precisamos saber qual é essa história. Qual é o começo dessa história, qual é o meio dessa história, qual é o fim dessa história. E para isso, nós precisamos desenvolver a visão espiritual. É a visão espiritual que vai nos dar condições de sermos constantes na nossa fé e crescermos na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você no conteúdo de hoje. Enquanto eu não desenvolvi essa visão espiritual, a minha fé ela era muito inconstante. Muitas vezes eu queria ter mais intimidade com Deus, mas eu percebia que os meus esforços, muitas vezes, eles eram limitados. Eu percebia que existia algo mais a ser buscado, a ser alcançado, e esse algo mais só ficou claro para mim quando eu desenvolvi esta visão espiritual. Muitos, por não ter essa visão espiritual, só sabem ver o aqui e o agora, ou seja, eles têm uma visão limitada da realidade. E, consequentemente, eles não conseguem perceber o quanto eles estão vivendo uma vida abaixo do que esta vida poderia ser, uma vida infinitamente menor do que Deus sonhou, do que Deus desejou, do que Deus idealizou para cada um de nós. A única coisa que muitas vezes eles conseguem perceber é que não estão felizes do jeito que as coisas estão indo. Às vezes, até para tentar se livrar desses sentimentos, eles acabam recorrendo a fontes que muitas vezes, ao invés de ajudar, só confundem mais, buscando no esoterismo, gnosticismo, autoajuda, no sentido de não entender que a autoajuda é válida, é importante, quando você recorre primeiro à ajuda que vem do alto. Quando você alinha o propósito da autoajuda com os verdadeiros movimentos dos valores e dos princípios que Deus constituiu o ser humano. Muitas das coisas que existem de autoajuda por aí, na verdade, estão mais para atrapalhar, porque as pessoas vão se desviando do propósito, do caminho, da orientação, do sonho, do plano, da vontade que Deus tem para a vida de cada uma dessas pessoas. E assim elas vão buscando uma série de filosofias que não podem transformar a nossa vida, não podem transformar a nossa realidade. Quando que a nossa vida, quando que a nossa realidade de verdade, ela vai se transformar? Quando nós temos a graça de desenvolver a visão espiritual, porque esta visão espiritual ela vai nos permitir uma melhor análise da realidade, vai nos trazer pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas e a graça de viver essa vontade de Deus em todas as áreas
da nossa vida. Como é que a gente consegue desenvolver esta visão espiritual? Então tem alguns elementos que compõem esta visão espiritual e que eu quero compartilhar com você neste momento, para que a partir desta visão espiritual você comece a ter uma referência de onde você está neste plano da salvação, de onde você está, qual é o seu papel, qual é a sua missão nesta visão espiritual, nessa história, neste plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Eu vou tentar subdividir essa visão espiritual em 4 a 5 elementos. O primeiro elemento que nós precisamos entender é a clareza do que é a visão espiritual. Ou seja, nós precisamos entender o plano de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Como é que eu explico isso? Deus, no seu infinito amor, ele cria o céu, a terra, o mar, todas as coisas que nela existem. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança e o constitui como administrador deste paraíso que Deus, na sua infinita bondade, constituiu. E mais, Deus neste paraíso, ele tem intimidade com o ser humano. Deus é amigo do homem e da mulher. Deus conversa com eles. Deus caminha com eles. Deus os orienta sobre o que eles devem fazer para desfrutar em plenitude todas as maravilhas que ele criou para o ser humano. Em paralelo a isso, você sabe que na visão espiritual, no mundo espiritual, nós temos a figura dos anjos, a pessoa dos anjos. Dentre esses anjos, havia um cuja posição era de muito destaque. Estamos falando de Lúcifer. Ele era um dos principais anjos da corte celeste, e quando ele fica sabendo que Deus iria criar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, isso ele já achou um pouco estranho. Mas vai lá, ele não se incomodou tanto, porque na verdade, em termos de hierarquia, o ser humano seria inferior a ele, arcanjo. A coisa começa a ficar feia quando ele descobre que o plano de Deus era fazer com que seu filho se fizesse homem para reinar nesta terra. O que para ele foi inaceitável. Porque na cabeça dele era assim: ele ser submisso a Deus, que era infinitamente superior a ele e a tudo, tudo bem. Mas não tem lógica esse Deus se fazer homem e eu, arcanjo, que sou maior que o homem, está submisso às ordens de um homem, de uma pessoa, uma figura humana, ainda que ele seja Deus, tá fora, não aceito, não concordo e não admito isso. E como ele não aceita, como ele se revolta, como ele se rebela, ele acaba sendo expulso do paraíso. E assim, Lúcifer, o demônio, Satanás, ou seja, o que significa a palavra demônio e Satanás, que muita gente morre de medo? Significa divisor, diabo, divisor, aquele que dividiu, aquele que rachou, aquele que rompeu. Então, ele não aceita, ele rompe. Então, de Lúcifer ele passa a ser diabo, divisor. E assim, Lúcifer, o diabo, o divisor, ele idealiza o seu plano para destruir o ser humano. E o plano dele consiste em 3 coisas: matar, roubar e destruir. Essa é a essência do plano de Lúcifer: matar, roubar e destruir. Quem? O ser humano. Por quê? Porque ele foi a causa, na cabeça de Lúcifer, de tudo isso. Então ele tem um ódio mortal do ser humano. Tem um ódio mortal de mim e de você. Então, primeiro, ele seduz
os nossos primeiros pais a desobedecer a Deus, e assim o ser humano, fazendo uso da maior graça que Deus nos deu, que é a nossa liberdade, o ser humano livremente aceita a sedução do diabo, de Satanás, e rompe com Deus. E assim, a palavra de Deus vai dizer que, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E aí, o terceiro, então o segundo passo, né, a segunda realidade é o ser humano que rompe com Deus. Voltando, a primeira realidade, a primeira parte dessa visão espiritual é Deus que no seu infinito amor cria o céu, a terra, o mar, todas as coisas que neles há, cria e desenvolve um plano, né, de salvação para todos nós, para toda a humanidade, a partir dessa desobediência do ser humano, que é exatamente esse segundo momento. O ser humano rompe com Deus. O terceiro movimento, o terceiro momento deste plano, desta visão espiritual, é o amor infinito de Deus que não desiste do ser humano, gente. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, aonde nós temos que agradecer a todo momento o nosso Deus por essa maravilhosa graça. Deus, no seu infinito amor, ele não desiste de nós. Ele não desiste do ser humano. E na plenitude dos tempos, ele envia o seu Filho único, não para condenar o mundo, como vai dizer São João, mas para salvar o mundo. Aliás, o próprio nome Jesus significa Salvador. Jesus então vem a esta terra por meio do sim da bem-aventurada Virgem Maria e revela ao ser humano o plano de amor do Pai e o convida a se reconciliar com Deus. Só que reconciliar-se com Deus é algo que por nós mesmos nós não temos condição de fazer, por conta do rompimento que livremente nós fizemos para com Deus. Mas aí está a grande graça. Deus nos concede, por meio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, novamente o acesso à graça, à presença redentora, salvadora de Deus Pai na pessoa de Jesus. E aí nós temos a oportunidade de entender o quarto elemento desta visão espiritual. Uma vez que Jesus, ele salva a humanidade pela sua paixão, morte e ressurreição, ele delega a sua missão para a igreja. Igreja que é representada pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus, aqueles que o seguiram, aqueles que disseram sim ao Senhor. E a missão desses homens e dessas mulheres, desses discípulos de Jesus, é muito clara. É para eles irem por todo o mundo e anunciar a boa notícia, anunciar o evangelho a toda a criatura. Mas o alerta que Jesus nos dá é que nós não deveríamos nos atrever a tentar evangelizar, a tentar testemunhar a presença de Jesus sem que nós recebêssemos a força do Espírito Santo. Então ele nos exorta, ele nos orienta a não tentarmos viver a graça, evangelizar sem a força do Espírito Santo. E ele mesmo confere a nós esta força. O próprio Jesus confere a nós esta graça, já que nós devemos evangelizar até que ele volte. Nós devemos propor, realizar esta evangelização na força e no poder do Espírito Santo. E preste muita atenção. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E não estou dizendo simplesmente o tempo litúrgico, né, onde, de novo, não sei em que momento que você está vendo este vídeo, mas nós estamos finalizando o tempo pascal, indo para o fim do tempo pascal, celebramos a ascensão do Senhor ao céu e
no próximo domingo, vamos celebrar Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Por providência de Deus, eu estou compartilhando com vocês conteúdo nesse período e não se trata, este tempo que nós estamos vivendo, o tempo do Espírito Santo, não se trata simplesmente do momento litúrgico que nós estamos vivendo, mas eu estou falando na história da humanidade. Este é o tempo do derramamento do Espírito Santo. É o tempo do derramamento da graça do Senhor para que nós possamos levar mais e mais pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, e nós devemos fazer isso de maneira incansável até a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é aqui que entra a nossa missão como profissionais católicos, que entendem que devemos evangelizar em todos os ambientes, não só nas nossas igrejas, como fizemos durante muito tempo. Devemos continuar evangelizando, sim, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nos encontros que promovemos, mas o nosso chamado, o chamado da igreja, é um chamado missionário. Nós somos chamados para evangelizar em todos os ambientes, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Porque neste ambiente de trabalho está um campo fértil de missão. E por que isso? Porque neste ambiente nós passamos a maior parte do nosso tempo. Praticamente 1/3 da nossa vida, ele é dedicado à atividade profissional. Então é uma oportunidade de levarmos inúmeras pessoas a experimentarem esse amor de Deus, esse poder de Deus, esta graça santificante, esta graça da salvação. E isso não é possível se não for no poder e na força do Espírito Santo. E para conseguir realizar essa nossa missão, nós precisamos exatamente identificar os frutos desse batismo no Espírito Santo, desta vivência no Espírito Santo, que é sermos constantes na fé e crescermos na vida e na carreira como profissionais católicos, para que de fato nós consigamos levar essas pessoas a terem essa experiência da presença e do amor de Deus. Ser constante na fé, portanto, é permanecer no Senhor, como Ele permanece em nós, é ter uma vida plena de comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, conhecendo e vivendo em tudo a vontade dEle para nós, renunciando a tudo aquilo que não lhe pertence e nos consagrando, nos entregando absolutamente à vontade dEle, porque, como eu tenho compartilhado com vocês, o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Crescer na vida também é uma outra característica desse batismo no Espírito Santo, que ele acontece a partir do momento que nós aprendemos a nos amar como filhos de Deus, saber da nossa real condição humana, que não deve ser desprezada, rechaçada. Eu entendo que tem muitas pessoas no desejo de se entregar absolutamente a Deus, vê na nossa vida humana um inimigo. Mas, gente, este corpo, ele um dia, pela graça de Deus, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, há de ser um corpo glorioso e que vai habitar o céu. Então nós precisamos melhorar a nossa relação com a nossa vida humana, não de acordo com o que o mundo quer. A palavra de Deus vai dizer: não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Esta renovação do nosso espírito, que começa de dentro para fora, transforma também a nossa carne, transforma também a nossa humanidade. Jesus não teve medo de assumir a nossa humanidade para mostrar: valorizem a vida humana, respeitem a vida humana, amem as suas vidas. Ele não só
valorizou e mostrou, nos deu exemplo da maravilha que é ser humano, que é viver esta vida que Ele nos deu, que Ele escolheu viver 30 anos nesta terra, junto da Virgem Maria, trabalhando, vivendo uma vida comum. E apenas 10% da sua vida aqui foi dedicada à missão. Os 3 anos finais foram dedicados ao processo de missão, de evangelização, de consolidação do reino, de delegação da missão para nós, de levarmos as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus e evangelizarmos até os confins da terra. Então, crescer na nossa vida, respeitar, amar, entender quem nós somos diante de Deus, fazer o exercício do autoconhecimento, conhecer as nossas limitações, sim, as nossas fraquezas, sim, mas sobretudo a riqueza que é ser humano, ser filho de Deus, valorizar as maravilhas da vida humana que Deus nos confiou através da sua infinita providência, que Deus nos confiou o poder e a autoridade para sermos administradores, para ser zeladores deste mundo maravilhoso que Deus nos deu, que um dia, e eu vou complementar daqui a pouquinho isso, vão ser céus novos e terra nova. Mas Deus constituiu no seu plano, no plano da salvação, na visão espiritual, esta realidade que eu estou descrevendo para você aqui. E o terceiro elemento é crescer e se desenvolver como profissional. Porque a maior evangelização que existe é o nosso testemunho. As pessoas vão se voltar para Deus ao ver as nossas boas obras. E assim elas vão glorificar ao Pai que está nos céus, como o próprio Jesus nos disse. E para isso, o nosso trabalho, ele tem que ser um trabalho de excelência. Não pode ser um trabalho meia boca, não pode ser um trabalho feito de qualquer jeito, não pode ser um trabalho onde para mim é um sofrimento estar. Eu preciso me apaixonar pelo meu trabalho, ver no meu trabalho uma missão dada por Deus e fazer o meu trabalho com excelência, não simplesmente de forma ordinária, não dentro somente do que é esperado, mas para nós profissionais católicos, o chamado que Deus tem para nós é para realizarmos um trabalho extraordinário, assim como o próprio Jesus agia e atuava de maneira extraordinária. Quando ele multiplica os pães, ele não faz somente para alimentar as 5.000 pessoas, sobra. Ele faz além do que é esperado. Sobram mais de 12 cestos. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele não transforma só a água em vinho, ele transforma a água no melhor vinho. Quando Jesus cria este mundo maravilhoso, se você pegar uma fruta, dentro dela existem inúmeras sementes, para demonstrar a providência de Deus. Você acha que conosco, comigo e com você, filhos de Deus, seria menor que isso? Não, por isso ele nos confia o poder e a força do Espírito Santo para sermos profissionais, para atuarmos de maneira diligente, de maneira extraordinária, como profissionais bem-sucedidos. E ser bem-sucedido não quer dizer simplesmente ter poder, grana ou fama, mas é ter clareza do plano e da vontade de Deus para a nossa vida e testemunhar, a partir de um trabalho extraordinário, excelente, impactante, o quanto nós atuamos, nós servimos, nós trabalhamos, não simplesmente para agradar os nossos patrões temporais, como São Paulo vai dizer, mas sim para a maior glória de Deus. Servimos para agradar ao Senhor, não simplesmente para agradar os nossos patrões temporais. Trabalhamos para a maior honra e para a maior glória de Deus. É assim que nós atuamos, é assim que nós nos posicionamos e é esse o chamado que Jesus tem para nós. O quinto elemento desta visão espiritual, deste plano de salvação, é que Jesus ele vai voltar para reinar definitivamente. E aí sim nós teremos céus novos e terra nova. Nós não podemos perder essa perspectiva e pensar e falar da segunda e gloriosa e definitiva vinda de Jesus não é para a gente ter medo, pavor, pensar em fim do mundo, ou ficar arrepiado. Não, é visão espiritual.
Nós vimos no Evangelho da Ascensão do Senhor, na missa, na liturgia da Ascensão do Senhor, que os discípulos estão olhando para o céu, vendo Jesus voltar para o céu, e os anjos falam: por que ficais aí admirado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu voltará a vós em glória. Portanto, ide anunciar o Evangelho, ide testemunhar a presença maravilhosa do Senhor. Então essa é a nossa missão. Até que o Senhor volte, nós devemos anunciar a sua morte e proclamar a sua ressurreição. E dizer com toda a igreja: Maranata, vinde, Senhor Jesus. Eu não sei se você já se deu conta, mas existe um livro na Bíblia que ainda não terminou de ser escrito. Que livro será este? É o livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque eu e você somos os apóstolos, os discípulos de Jesus hoje. Então este livro, ele continua na história da humanidade, no plano da salvação, nesta visão espiritual que nós profissionais católicos precisamos desenvolver, e nós precisamos seguir fiéis na missão que Jesus confiou a nós, de levarmos mais e mais pessoas a terem essa presença, essa experiência maravilhosa do amor de Deus em suas vidas. E o que você deve fazer para alcançar tudo isso e de fato desenvolver essa visão espiritual? Eu recomendo que você continue acompanhando todos os conteúdos que eu estou postando gratuitamente para você, compartilhando dicas sacadas, te mostrando como desenvolver atalhos para ser constante na fé, crescer na vida e na carreira como um profissional católico, bem como superar os obstáculos que muitas vezes nos impedem de realizar, efetivar esta graça na nossa vida. Então, acompanhe todos esses conteúdos que eu estou postando, que eu estou compartilhando gratuitamente, e quando tiver a oportunidade, se organize para fazer, para se inscrever, para cursar o treinamento, o profissional católico. Ele não fica o tempo todo disponível. De tempos em tempos, eu abro a oportunidade de algumas pessoas se inscreverem neste programa e neste curso. Por quê? Porque é um curso mais focado, é um curso mais dedicado, onde a gente vai de maneira mais... de um acompanhamento mais próximo, ajudar nesse desenvolvimento desta missão, que é ser um profissional segundo o coração de Deus. Então acompanhe os meus conteúdos, porque é através deles que quando tiverem as vagas abertas, você vai ficar sabendo para poder participar e se inscrever. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pedir que Deus, em nome de Jesus, derrame sobre nós mais uma vez a força do derramamento, da efusão do Espírito Santo, para que o Senhor nos dê, pela força, pelo derramamento do Espírito Santo, visão espiritual. Que o Senhor enche o seu coração desta visão, do começo, meio e fim deste plano de salvação para nós, e que você, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, entenda qual é a vontade de Deus, qual é o chamado de Deus, qual é o plano de Deus para a sua vida e para a sua história. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!